Oi gente, tudo bem? O meu nome é Mari Sotero, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi a minha entrevista para o visto K1 lá no Rio de Janeiro. Tudo bem? O meu nome é Mari Sotero, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês como foi a minha entrevista para o visto K1 lá no Rio de Janeiro. Eu também vou compartilhar aqui com vocês toda a minha timeline durante esse processo, porque eu recebo bastante aqui nos comentários perguntas de vocês pedindo para eu compartilhar quais foram as datas de tudo do meu processo. Quem tá aí nesse processo do visto K1 sabe como é importante, a gente gosta de estar comparando as nossas datas, as datas das pessoas que já fizeram, então eu vou compartilhar tudinho aqui nesse vídeo. Mas antes de eu começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês, se você ainda não é inscrito, se inscreverem no meu canal, tá? Clique aqui no botão de se inscrever, dá um joinha nesse vídeo e compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, que também tá passando por esse processo do visto K1 ou que vai começar. Eu espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma. Então, vamos lá pro vídeo. Bom, gente, eu fiz aqui, uma colinha com todas as datas que eu preciso compartilhar com vocês, com os tópicos mais importantes pra eu não esquecer, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês é a minha timeline, a linha do tempo do meu processo do visto K1. E se você não faz ideia do que é visto K1, aqui no meu canal tem uma série de vídeos. Eu fiz uma playlist só com vídeos sobre o visto K1, o que é o visto K1, por onde eu começo, o passo a passo de todos os processos, até chegar aqui na tão sonhada entrevista. Então vamos lá. Nós recebemos o nosso NOA 1, a primeira notificação dizendo que o nosso caso foi recebido no dia 15 de março de 2021. Então, essa é a nossa primeira data, 15 de março de 2021. Depois, todo mundo sabe que a gente fica esperando o nosso famoso NOA 2, a aprovação do nosso caso. Mas também pode acontecer de vocês receberem um RFE, que é um Request for Evidence. Alguma coisa no seu processo ficou em falta, ficou faltando algum documento, e aí eles pedem mais provas, mais documentos, e aí o casal recebe um RFE. E adivinha, a gente recebeu um RFE sim. Claro, gente, esse meu processo, além de longo, teve tudo aquilo que pode atrapalhar? Teve. Eu vou explicar por quê. Então fica aí até o final do vídeo que vocês vão ver o tamanho dessa história. A gente recebeu um Request for Evidence, sim, infelizmente, depois de mais de um ano de espera, a gente super ansioso para receber o NOA 2, nós recebemos um RFE no dia 14 de fevereiro de 2022, ó. 2022. Sim, recebemos no Dia dos Namorados, no Valentine's Day, o nosso RFE. E foi assim. Desastre total, Porque a gente fica naquela esperança de receber o nosso NOA 2 aprovado e aí recebe o RFE. Mas não é o fim do mundo, tá? Na hora você recebe, você fica muito triste, mas a gente foi ver o que é que precisava enviar, O que é que eles estavam pedindo por mais evidências. Então a gente orou, a gente até pensou em contratar um advogado nessa hora, porque a gente ficou muito surpreso, de ter recebido o RFE, porque a gente fez tudo certinho. E sim, gente, isso pode acontecer. Você pode até, inclusive, contratar um advogado, a fazer tudo certinho e receber um RFE. E isso é normal, não quer dizer que seu visto foi reprovado. Você só precisa enviar a documentação que eles estão pedindo. Então, a gente falou, calma, a gente consegue fazer, fizemos tudo certinho até agora e a gente vai continuar sozinho, não vamos contratar a ajuda de ninguém. Recolhemos o documento que ele pediu, autenticamos e Caio enviou de novo lá pro USCIS. E depois, no dia 30 de março de 2022, nós recebemos o nosso tão esperado NOA 2. Pronto, aí NOA 2 aprovado, aquela alegria, ficamos esperando o RDJ. E o nosso RDJ chegou pra gente, por e-mail, no dia 10 de maio de 2022. E esse é o prazo que eles dão, entre 30 a 45 dias para você receber seu RDJ. Com o RDJ em mãos,
a gente pode finalmente marcar a data da entrevista e marcar os exames médicos. E aí o que muitas pessoas fazem é marcar para a primeira data disponível, mas não foi o nosso caso. Então é por isso que eu não consigo, que eu sempre gosto de compartilhar a minha timeline quando as pessoas me perguntam e explico, olha, o meu RDJ saiu em maio, mas eu e meu noivo nós optamos por marcar a entrevista somente em agosto. Nossa, Mari, só tinha entrevista pra agosto? Não, tinha entrevista já disponível para junho, mas a gente preferiu fazer isso em agosto por motivos pessoais. Cada casal tem a sua necessidade e a nossa foi essa. Então a minha entrevista foi agendada para o dia 16 de agosto de 2022. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro para vocês fazendo os exames médicos, indo para consulta e falando das datas direitinho. O caso foi na segunda-feira e a minha entrevista foi na terça-feira, no dia 16. Na segunda-feira foi o dia do meu caso. O caso é onde você vai tirar foto, que eu esqueci que eu ia tirar foto nesse dia, eu nem tava tão preparada assim, brincadeira. Mas é bom você ir, né, arrumadinho pra tirar uma fotinha, porque vai ser a foto que vai estar no seu visto. Então, o caso foi super rápido. Eu fui com minha mãe também. Eu lembro que minha mãe estava procurando um lugar para ela sentar e eu já tinha saído lá, já tinha feito tudo. No caso, você tem que levar o seu DS-160, tem que levar seu passaporte. E aí você faz a biometria, coloca suas digitais lá e tira a foto. E é isso, gente, não dá 10 minutinhos. E agora, senta que lá vem a história. Vou contar pra vocês como foi um dia da entrevista. A minha entrevista estava marcada para as 8 horas da manhã. E eu fui super cedo, fui com minha mãe também, ela ficou do lado de fora segurando meu celular e uma bolsa. Eu levei pra dentro do consulado a pasta com todos os meus documentos. Eu já mostrei um vídeo aqui no canal mostrando todos os documentos que precisa levar no dia da entrevista. Eu cheguei mais cedo, claro, acho que eu cheguei no consulado, era 7h30 da manhã. Assim que eu cheguei, eu já pude entrar. A moça lá na frente, ela olha, né? Eu falei pra ela que era o visto K1, eu tava com meu passaporte na mão, DS-160 e todos os meus documentos na pasta. Ela olhou, viu que era o visto K1 e me deu um papelzinho verde, como se fosse uma etiquetinha. Quando eu entrei lá dentro, você passa por todo mundo fala, né? Aquela cabine de metais e tudo, como se fosse passar no aeroporto, só que ali é bem mais estrito. Eu não tinha nada de metal comigo, passei, peguei meus documentos de novo e entrei no consulado. Quando eu entrei, a moça viu a etiqueta, tinha um monte de gente sentada nas cadeiras assim, e ela falou, você não é aqui, você vai subir essa escada e é lá em cima. Aí eu subi as escadas e entrei em outra sala com mais um monte de cadeira e um monte de gente sentada. E aí um rapaz veio me receber. Esse rapaz, ele me recebeu, ele também trabalhava lá no consulado. Ele disse que eu tinha que organizar meus documentos, né? Ele me deu essa folha aqui, lógico que não foi essa, né? Essa aqui eu tenho na internet, falando que eu tinha que colocar meus documentos todos nessa ordem. E aí, gente, é claro que eu já tava com meus documentos todos arrumados, né? Só que eu vou dar uma dica pra vocês. Eu coloquei tudo na ordem e uma dica importante. Lembra que eu falei para vocês levarem um papelzinho com o endereço do Rio de Janeiro, endereço do seu noivo, telefone, e-mail, tudo? Isso aí foi ótimo, porque é o primeiro formulário que você tem que preencher à mão com todas essas informações. Como eu tinha isso lá, foi bem rapidinho. E eu já tava com tudo arrumado, na verdade, né? Só que eu não sabia que eu tinha que avisar o moço que eu já tinha terminado. E aí chegaram as pessoas depois de mim, preencheram e chamaram o moço, falaram assim, olha, eu já terminei. Aí depois que eu vi isso, eu falei assim, moço, eu terminei também, viu? Aí ele, tá certo, qual é o seu nome? Ele colocou meu nome lá na lista. E aí, por mais que eu tivesse chegado cedo, eu fiquei atrás de algumas pessoas que chegaram depois de mim na lista, porque eu não tinha avisado. Então, gente, quando vocês chegarem lá, arruma os documentos, avisa, moço, já terminei, viu? Porque aí ele vai colocar o seu nome lá em outra lista pra te chamar pra ele verificar esses documentos, tá certo? Então, depois disso ele me chamou, viu que estava com todos os documentos lá, na ordem. Porém, gente, eu vou explicar pra vocês o que aconteceu. Eu não estava com todos os meus documentos em mãos. Eu tinha me programado, eu tinha feito tudo o possível para estar com todos os meus documentos. Mas tinha um que faltava. Qual foi esse documento? A minha certidão de bons antecedentes criminais do meu estado, da Bahia. Vou contar pra vocês primeiro, vou dar uma pausa. Quem viu o vídeo aqui, eu explicando a documentação necessária, viu que eu mostrei todas as minhas certidões, correto? Então, eu já morei fora, morei na Inglaterra, consegui pegar essa minha certidão de antecedentes criminais de lá da Inglaterra com 1 ano de antecedência e sabia que as certidões federal e estadual a gente conseguia pegar online, que não tinha problema nenhum. Peguei minha certidão federal pelo site, tranquilo. Quando eu fui pegar minha certidão estadual, pelo site não estava funcionando.
Dizia que o meu RG não estava sendo encontrado, só que o site, você já via que ele estava meio bugado, sabe? Eu tentava escrever o nome dos meus pais e ele dizia que eu estava escrevendo um caractere que não existia. Enfim, eu vi que estava estranho e fui pesquisar uma outra forma de poder pegar esse meu antecedente criminal. E aí eu descobri que você pode pegar os antecedentes criminais no saque, né? O saque é como se fosse o poupa-tempo aí do pessoal de São Paulo, né? Então eu agendei online e fui no saque aqui da minha cidade buscar esse documento. Eu aproveitei e estava renovando minha carteira de habilitação, então eu fiz duas coisas ao mesmo tempo. Só que quando eu cheguei lá no saque, a moça me informou que o sistema estava fora do ar há mais de 15 dias e que não tinham como pegar meus antecedentes criminais, que muita gente estava querendo, mas que infelizmente eles não tinham nada para fazer. E aí meu mundo caiu, né? Eu falei assim, não, mas não existe como ficar tanto tempo sem, porque a gente precisa desse documento para várias coisas e a gente não tem como não receber esse documento. Na minha cabeça era impossível eu não ir com esse documento. Então a moça do saque, ela foi muito gente boa comigo. Ela me deu o número dela no WhatsApp e falou assim, porque eu expliquei pra ela que eu tinha que viajar e que eu ia precisar desse documento pra minha entrevista. E ela falou assim, olha, eu não tenho como te garantir qual dia o sistema vai estar pronto, mas você pode anotar meu número pra pegar esse documento. Então ela falou assim, você me manda mensagem e até o dia da sua entrevista você vai estar com o seu documento em mãos. Gente, eu mandei mensagem pra ela todos os dias e o sistema não voltou. Quando eu cheguei no dia da entrevista, eu falei, seja o que Deus quiser. Eu não tinha o que fazer. Eu cheguei na entrevista sem esse documento. E aí eu perguntei para o moço, né, voltando lá pro dia da entrevista, eu perguntei para o moço, tem algum problema, né? Tipo assim, eu tinha medo de eu ter meu visto negado ali na hora, né? Tem algum problema eu não ter algum documento? Ele falou assim, eu tô vendo aqui que tá faltando o seu antecedente criminal, né, estadual. Mas não tem problema. Lá na hora da entrevista, a cônsul vai te orientar e dizer o que você vai fazer. Se você vai poder entregar depois, né, e como. Mas fica tranquila, você pode aguardar ali ser chamada. Aí eu fiquei mais tranquila, né? Porque assim, eu fiquei, pelo menos eles não vão negar meu visto, mas vamos ver o que vai acontecer. Aí eu aguardei, fiquei sentadinha lá esperando ser chamada. E a gente não é chamada diretamente pra entrevista, a gente é chamada pra uma primeira triagem, né? Na verdade a segunda, porque o rapaz já tinha dado uma olhada nos nossos documentos. Mas aí é o pessoal lá dentro, numa cabinezinha que te chama, né? Chama pelo número, próximo e tal, e aí você segue. Foi uma moça que me atendeu, ela olhou todos os meus documentos. Ela chegou a fazer algumas perguntas pra mim, como se eu já tive nos Estados Unidos, bem tranquila mesmo. E ela falou, está faltando um documento aqui, sua certidão estadual. Você mora na Bahia, né? Você precisa dessa certidão. Aí eu expliquei, falei, olha, o sistema lá do meu estado tá fora do ar, eu não consegui trazer. Aí ela falou assim, tá bom, então na entrevista a cônsul vai te dar o endereço pra você enviar esse documento depois. Aí eu fiz, ufa! Tudo bem, então vamos lá, vou pra entrevista. Aguardei, esperei, até que chegou a minha hora de fazer a entrevista. A entrevista você faz em uma cabinezinha, né? Foi uma moça que me atendeu, foi uma mulher. Ela era da República Dominicana. E eu sei disso porque eu vi ela contando isso pra alguém que era da República Dominicana também, e aí ela tá conversando. A entrevista foi feita em português e eu confesso que eu não estava conseguindo escutá-la muito bem. E pelo visto ela também não conseguia me escutar, porque toda hora ela falava... O quê? Não entendi. E eles têm que apertar um botãozinho assim pra ouvir a gente e pra falar também, porque é um microfone, né, pra você se comunicar, porque tem um vidro na frente. Enfim, só disso daí eu já não fiquei muito confortável, porque eu detesto quando eu converso com alguém e a pessoa não me escuta, não entende, sabe? Mas vamos lá. As perguntas que ela me fez, gente, também não gostei. Uma das primeiras perguntas que ela fez pra mim foi se eu já tinha ido aos Estados Unidos. E eu já fui nos Estados Unidos, né? Eu fui no final do ano passado. Aí eu respondi que sim, já tinha ido aos Estados Unidos. Aí eu falei, no final do ano passado. Aí ela falou, o quê? Eu falei, no final do ano passado, nas férias. Aí ela perguntou se eu tinha conhecido ele lá no final do ano. Eu falei, não, eu conheci ele antes. Aí ela falou, então quando vocês se conheceram? Eu falei, a gente se conheceu em 2012. Aí ela falou, vocês se conheceram pessoalmente? Eu falei, não, a gente se conheceu em 2012 pela internet. Aí eu expliquei que eu tinha conhecido ele em 2012 pela internet, mas que a gente foi se conhecer pessoalmente em 2020, quando ele veio pro Brasil. E aí ela meio que perguntou se a gente tinha esse relacionamento desde 2012. E eu falei que sim, porque assim, ela falou relacionamento. Eu falei, relacionamento pode ser qualquer coisa, pode ser amizade, pode ser tudo, né? Aí eu falei assim, sim, porque, gente, sério, ela não tava entendendo nada que eu tava falando e eu tava ficando nervosa com isso. Não precisa ficar nervosa, mas eu tava. Depois disso, ela perguntou quando era que ia ser o nosso casamento. E eu falei que os planos eram pra ser no final do ano, né? Final desse ano. E aí, gente, chegou o final da entrevista, né? Ela pediu pra eu colocar meus dedos lá no negocinho de biometria.
E aí ela falou assim, olha, aqui tá o papel, esse papel é com a explicação pra você enviar o documento que tá faltando, tá bom? Depois que você enviar esse documento, é que o seu visto vai poder ser aprovado ou não. Aí eu entendi que ela não podia me dizer se estava aprovado ou não meu visto. Não ia ter aquele momento, parabéns, seu visto foi aprovado. Mas eu queria saber se estava tudo ok, que se eu mandar o documento depois e eu fosse aprovado, eu já queria saber. Mas ela não pode dar essa resposta. Pelo menos ela não me falou isso. Ela só falou, e eu perguntei assim, mas tá tudo certo? Aí ela falou sim. Só que eu não posso aprovar o seu visto agora, porque tá faltando um documento. Então tá aqui as explicações. E tchau. E aí eu fiquei tipo... Sabe, querendo aquela aprovação, mas eu sei que não podia. Aí eu falei, tá bom. Tchau. Aí saí, né, gente? Saí do consulado, saí assim... Nem feliz, nem triste. Na verdade, saí feliz porque tinha passado por tudo aquilo já, tinha passado pela entrevista, já tinha feito o que eu podia fazer. Mais triste ainda porque eu não tinha documento, eu não sabia quando eu ia ter esse documento e se ia ser aprovado, né? Porque a gente não fica sabendo na hora. Mas enfim, saí, encontrei minha mãe, fiquei feliz, falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. E minha mãe nem sabia desse documento, gente. Eu nem quis contar pra ela, porque minha mãe ela fica meio nervosa com as coisas. Aí eu só contei pra ela depois. E aí agora eu vou contar a saga pra enviar esse documento. Mas você precisa ligar para o delegado fulano de tal, me deu o número desse delegado, assim, porque eu já ligo contando, mas gente, eu preciso desse número para passar no meu visto e tudo. O jeito mais fácil é eu ir num CASV e entregar, só que aqui na minha cidade não tem, né? Então depois disso foi só esperar, ficar olhando lá no sistema todo dia, que dia que ia mudar para aprovado. Você tem a opção de buscar o seu visto em um CASV ou você pode receber em casa. E eu optei por receber na minha casa, né? E o meu pacote chegou no dia